E aí galera, tranquilo? Então nós vamos com mais uma aula de filosofia. Hoje nós vamos falar aqui sobre a teoria do conhecimento, tá bom? Um tema aí que a UEMA tem cobrado muito, né? Principalmente essa primeira parte aqui sobre os tipos de conhecimento. E nós vamos dividir em 5 partes essa aula. Já coloquei 2 aqui que nós vamos ir complementando, tá? De acordo com a aula. Nós vamos falar sobre quais são os tipos de conhecimento, quem são os atores, né, que são os responsáveis pelo processo do conhecimento, sobre a possibilidade do conhecimento, se é ou não é possível o conhecimento, e como ocorre o próprio processo do conhecimento, tá bom? Então, quando a gente fala de teoria do conhecimento, na verdade uma prova, ela não vai colocar assim, segundo a teoria do conhecimento de Platão, não, tá? Assim, segundo a epistemologia de Platão. Segundo a epistemologia de Platão, como seria, né, no caso, o conhecimento. Então, nós temos que entender que a teoria do conhecimento, ela pode ser chamada também de episte, né? Epistemologia, tá? Epistemologia é a teoria do conhecimento. Beleza. Então, quando ele fala assim, os tipos de conhecimento. Por que eu quero começar pelos tipos de conhecimento? Porque uma mesma realidade, ela pode ser compreendida de várias formas. Ou seja, eu posso elaborar visões diferentes sobre o mesmo fenômeno. De fato, a humanidade elaborou tipos de conhecimento diferentes para o mesmo fenômeno. Eu posso olhar uma chuva, por exemplo, e ter uma visão religiosa sobre a chuva, né? Uma visão mitológica sobre a chuva, ou apenas pelo senso comum. Então, observe que nós temos aqui os tipos de conhecimento, estão relacionados com a visão de mundo. Eu quero destacar aqui com vocês como é que a UEMA gosta de cobrar isso aqui. Ela pode colocar um texto, sei lá, pode ser um trecho da mitologia grega, ou pode ser um conhecimento, alguma crença popular, né, ou alguma coisa da Bíblia, da religião ou de outra religião, e te perguntar que tipo de conhecimento é aquele. Esse texto se refere a que tipo de conhecimento? Aí pode estar lá, ou pode estar uma pesquisa científica. Nós estamos num período aí de pandemia e pode ser cobrado sobre a vacina, a descoberta da vacina. Aí abaixo pode perguntar que tipo de conhecimento o texto se refere ao científico. Mas se for lá um texto onde alguém fala assim, toma um chazinho porque o chá faz bem. Aí que tipo de conhecimento o texto se refere? Não é o científico, talvez seja o senso comum, né? O senso comum é aquele conhecimento que tu viu pelos sentidos, tu escutou, te falaram e é verdade. Tá? O senso comum é aquele conhecimento que é não comprovativo. Por isso que ele pode ser chamado também de conhecimento empírico. Então nós temos o conhecimento mitológico, o conhecimento religioso e o conhecimento de senso comum, cada um com suas características específicas. Mas esses 3 tipos de conhecimento aqui, tá? Eles têm... Como é que a UEM pode colocar? Ela pode colocar, por exemplo, o do chazinho, né? Falei do chazinho, o chazinho é bom para não sei o que, não sei o que. Aí perguntar, que característica esse conhecimento apresenta? Aí pode estar lá. Se é o senso comum, ele é um conhecimento acrítico. O conhecimento mitológico, religioso e o senso comum são acríticos. Tu vê pelos sentidos, te falaram, então não tem um senso crítico sobre aquilo. Tá? Então, quando eu falo acrítico, estou me referindo a não ter o senso crítico. Então, e esse conhecimento, ele não foi elaborado tendo um método. Por isso que ele ele não obedece um método claro, preciso, né? Então, ele é ametódico. Lembrando que esse azinho aqui, ele se refere à negação, né? Um prefixo grego que nega. Então, quando eu falo acrítico, é não crítico. Ametódico é que não tem método. E assistemático. A última questão que a UEMA colocou sobre isso foi sobre o conhecimento do senso comum. Ele colocou lá um texto sobre o senso comum, que se referia ao conhecimento popular, conhecimento tido pelos sentidos, e a resposta era que esse tipo de conhecimento ele era assistemático, tá bom? Então, observe que eu tenho diversas maneiras de compreender a realidade, pela mitologia, pela religião,
pelo senso comum, pelo que meus sentidos me mostram. E esses tipos de conhecimento eles são acríticos, ametódicos e assistemáticos, tá bom? Observe que eu tenho bem aqui também a arte, professor, o conhecimento a arte da artístico. Sim, o conhecimento artístico ele é um conhecimento da subjetividade. É a forma como eu vejo a realidade. Subjetividade. Vamos imaginar que o sol está nascendo. Observe, eu posso olhar o pôr do sol tendo como critério diversos tipos de conhecimento. Eu posso olhar para o pôr do sol e ter uma visão religiosa. Senhor, obrigado pelo pôr do sol. Eu posso olhar para o pôr do sol, eu posso ter uma visão do senso comum. Eu posso olhar para o sol, eu posso ter uma visão mitológica. Tá? Ou artístico, posso desenhar aquele sol se estiver feliz. Se eu estiver feliz, eu vou gostar do sol. Se eu estiver triste, o sol está nascendo. Ah, essa peste do sol está nascendo de novo. Observe que é uma expressão da subjetividade. Mas também o conhecimento de arte, tá? Ele pode ser crítico. Por exemplo, uma música que o cara faz uma crítica política. O conhecimento artístico está se tornando uma crítica social, tá bom? Então, o conhecimento artístico, essa expressão da subjetividade, ele pode também se tornar um tipo de conhecimento crítico. Beleza? Aí nós temos esses outros dois bem aqui, que é a filosofia e a ciência. A filosofia e a ciência, ela vai fugir um pouco daquela regra, porque eu vou tirar esse A de negação. Porque tanto a filosofia quanto a ciência, elas são críticas, é um tipo de conhecimento crítico, é um tipo de conhecimento metódico. A filosofia tem seus métodos. A filosofia é crítica. A ciência também tem seu método. A ciência também é crítica, tá? Então, metódica, e esse tipo de conhecimento também obedece um sistema. Sistemática. Crítico, metódica, o crítico, metódico, o sistemático, né? Então, observe que eu tenho 1, 2, 3, 4, 6 formas, que são os 6 tipos do conhecimento. Então, a UEMA pode explorar isso aqui de vocês, e ela gosta dessas visões, né? Desses tipos de conhecimento, tá bom? E a gente já está ligado, beleza? Muito bem. Outra coisa relacionada com a teoria do conhecimento é assim, quem são os responsáveis pelo processo do conhecimento? Observem que eu tenho um objeto conhecido, então eu tenho uma cadeira, imagine, deixa eu fazer bem aqui, imagine que eu tenho uma cadeira e eu tenho o objeto que conhece. Entenda aqui que existe o homem. Então, no processo do conhecimento, eu tenho dois atores. Eu tenho o sujeito que conhece e eu tenho o objeto que vai ser conhecido. Tá? Esse objeto que vai ser conhecido, a gente chama de sujeito, objeto cognoscível. Tá? Que é um objeto a ser conhecido. Então, ele pode ser chamado de objeto cognoscível. A cadeira, tá? Cognoscível. Então o sujeito que conhece, esse daqui, ele é o sujeito cognoscente, é o que conhece. Então, no processo do conhecimento, eu vou ter o quê? Eu vou ter o sujeito conhecido, caneta, as coisas ao redor, e eu tenho o sujeito que conhece, o sujeito cognoscente. Pode vir esses termozinhos sim na prova. Agora observe que eu tenho a cadeira e eu tenho o menino ali, né? Eu tenho o sujeito que conhece. Agora, como que essa cadeira chega à mente? Como que essa cadeira chega à mente do sujeito que vai conhecer, tá? E isso aqui que a gente chama de ato de conhecer, tá? É o ato de conhecer. E esse ato de conhecer, ele pode se dar
né, ele pode se dar pelas experiências. Então, o ato de conhecer ele pode ser empírico ou o ato de conhecer ele pode ser racional. É aí que nós temos, né, uma outra ideia sobre a teoria do conhecimento, que são os tipos de conhecimento, ou seja, como ocorre o processo do conhecimento, como que aquela cadeira chega aqui. Isso é o ato de conhecer. E para responder essa pergunta aqui, sobre o ato de conhecer, é que nós vamos encontrar o racionalismo e o empirismo. Entendi, Deitz. Então, o que é o racionalismo e o empirismo? Para responder a pergunta, como ocorre esse processo do conhecimento? Tranquilo? Beleza. Então, antes da gente continuar, nós temos duas teorias do conhecimento, já de cara atorar aqui com vocês logo essas duas teorias do conhecimento. Deixa eu botar aqui o preto aqui, que nós vamos ter o realismo. Fica ligado nessas teorias, tá? O que é a teoria do conhecimento chamada de realismo? O realismo, o sujeito, ele apreende, olha só, olha, trovão aí, escutaram? Caraca. O sujeito, ó, relampapalejou bem aqui, né? Conhecimento religioso, obrigado, Senhor, pela chuva. São Pedro vai mandar chuva, um fenômeno. Conhecimento científico, não sei explicar as nuvens, né? Acho que deve ser coisa lá, choque, alguma coisa lá. Conhecimento científico, o senso comum, o jumento relixou, então vai chover. Tu entende? Tá? Então, conhecimento artístico fala assim, o trovão é uma expressão do coração de Deus, não sei o quê, blá, blá. Tu entende? Criando uma poesia sobre aquilo. Então, o mesmo fenômeno pode ser compreendido por vários tipos de conhecimento, tá bom? Beleza. Deixa eu só agitar isso aqui que eu fiz uma bagunça aqui, moleque. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer bem bonitinho. Bem bonitinho. Nós vamos ver duas teorias filosóficas que as duas estão relacionadas a isso aqui, né? O objeto que conhece e o objeto que vai ser conhecido, tá bom? Então, eu tenho o realismo. Beleza. O que fala o realismo? Eles falam que o sujeito que apreende pelos sentidos, tá? A realidade, tá bom? Então, realismo, o sujeito apreende pelos sentidos a realidade. Então, o sujeito, esse cara aqui, ó, o sujeito apreende, coloquei o A muito longe. Tá lento isso aqui, bicho. O computador tá pesadaço. Um cara de coisa ligada aqui. O sujeito apreende pelos sentidos a realidade. Isso é realismo, beleza? Só que nós temos também, essa questão de realismo e idealismo, isso aqui nós vamos aprofundar depois, tá? Depois, quando a gente for aprofundar um pouco alguns filósofos da teoria contemporânea, tá bom? Aí, o realismo, aí eu tenho o idealismo. Que, na verdade, essas duas teorias aqui, elas nem são tão cobradas na UEMA, mas eu estou colocando porque, se vocês olharem por aí, vocês já sabem, o Davidson disse, e nosso curso é completo. Eu quero explicar tudo, não quero deixar passar nada. Então, o idealismo fala assim, olha só que o idealismo foca o sujeito. Fala assim, não, é a consciência do sujeito, tá? É a consciência do sujeito que constrói o conhecimento, tá? Então, é a consciência do sujeito que constrói
o conhecimento. Beleza? Então, nós temos aqui essas duas ideias sobre o conhecimento, realismo e idealismo. O realismo, ele foca o quê? Se eu fosse fazer uma seta, o realismo está mais relacionado com o objeto que conhece, objeto conhecido, ou com o sujeito que conhece. O realismo, ele está muito relacionado, eu vou colocar aqui a setinha para vocês, tá? O realismo foca o quê? Foca o objeto conhecido. O sujeito apreende o objeto do jeito que ele é. Já o idealismo não. O idealismo, foco é o sujeito que vai conhecer. Ele que produz o conhecimento. Tá? Então, olha só que eu tenho dois focos diferentes para responder a essas perguntas. Quem é o responsável pelo processo do conhecimento? Beleza? Então, o que nós vimos primeiramente? Os tipos de conhecimento e quem são os atores do conhecimento. E nós vimos que existe o ato de conhecer. Aí o ato de conhecer é que nós vamos ver as outras teorias, que é sobre o racionalismo e o empirismo. Mas antes de entender sobre racionalismo e empirismo, nós vamos responder agora uma outra pergunta. Vamos responder, e a possibilidade do conhecimento? É possível o conhecimento? Beleza? Então é isso que nós vamos ver agora. Tranquilo, galerinha, 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 galerinha. Então, galera, antes da gente ver aqui sobre a questão os caminhos para o conhecimento, né, essas coisas, a gente tem que responder a outra pergunta, né? Outra pergunta encabulosa sobre a teoria do conhecimento e sobre a possibilidade do conhecimento. Tá? Então, é possível o conhecimento? Né? Então, isso aqui vai estar se referindo, né? Não preciso nem colocar, mas vou colocar aqui, que é sobre a possibilidade, né? Se sim ou não. A resposta poderia ser só sim ou não, né? Possibilidade. Mas se a resposta fosse só sim ou não, seria muito vago. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter duas correntes filosóficas que vão responder a esse questionamento, né? Sobre a possibilidade do conhecimento. Nós vamos ter uma corrente que a gente chama de ceticismo. O ceticismo, ele vai falar que não é possível conhecer nada com segurança. Então, o ceticismo é uma atitude de dúvida, tá? Eu não vou a verdade, o conhecimento, ele não é possível. E nós já temos o ceticismo absoluto e nós temos o ceticismo relativo. Você não precisa se preocupar com isso aqui para a prova da UEMA, não. Só entender que ceticismo é uma atitude que nega a possibilidade do conhecimento. Não podemos conhecer as coisas com segurança. Ou seja, o ceticismo, ele prega, né, a suspensão do conhecimento. Tá? A suspensão do conhecimento. Beleza? Uma pessoa cética é uma pessoa que ela está o tempo todo numa atitude de dúvida, numa atitude de questionamento. Tá? Então, a atitude cética deve ser uma atitude de investigação. Tá? Uma atitude de investigação. Beleza? Investigação. Beleza? Então, isso é o ceticismo, para responder essa pergunta sobre a possibilidade do conhecimento. Beleza? Só que nós temos também o dogmatismo. O dogmatismo é interessante. O dogmatismo, ele fala que é possível conhecer a verdade. Observe que a palavra, esse termo dogma, né? O dogma, se a gente fosse pegar ao pé da letra, né? O dogma seria uma verdade inquestionável, né? Então, o dogma seria uma verdade inquestionável. Então, vamos imaginar uma religião inquestionável. Uma religião possui seus dogmas, são suas verdades, são inquestionáveis, tá bom? Muito bem. Aí nós temos uma outra
uma outra pergunta agora. Beleza, se é possível conhecimento, então quais são os caminhos para se chegar à verdade? Olha só, eu posso chegar a um dogma utilizando uma atitude racional, tá? Então eu posso chegar a um conhecimento, a uma verdade pela razão. Por exemplo, a ciência. A ciência, ela pode ser um dogma, mas eu cheguei àquilo racionalmente. Tranquilo? Eu posso chegar a uma conclusão de que uma pessoa é chata racionalmente. Mas também eu posso chegar à conclusão de que uma pessoa é chata nem investigando isso, nem conhecendo a pessoa, só porque me falaram. E nós somos muito assim, né? Às vezes a gente cria um estereótipo das coisas, das pessoas, só porque falaram pra gente. Nós não comprovamos, não tivemos uma atitude de investigação. Tá? Então, a atitude dogmática pela razão, tá? Isso aqui é uma atitude de investigação. Tá certo? Não precisa colocar aqui não, tá bom? Mas só tu lembrar que é alcançar, chegar a uma verdade pela razão. Só que também eu posso chegar, os caminhos para chegar à verdade também pode ser pelo senso comum, né? Pelo senso comum. Né? Quando eu falo pelo senso comum, estou referindo de forma empírica. Uma coisa pode ser verdade para mim, mas eu nem questionei aquilo. Só porque me falaram, porque eu vi, porque tal. É quando a gente tira falsas impressões das coisas que nós apenas vemos pelos sentidos. Aquilo se torna uma verdade para a gente, mas nós não tivemos uma atitude crítica com relação àquilo. Então, eu posso chegar a um dogma pela razão ou eu posso chegar a um dogma pelo senso comum, de forma empírica. E o interessante sobre o dogmatismo, que eu quero colocar aqui para vocês, é que ele pode se tornar fanatismo, tá? Então, um dogma, ele pode se tornar um fanatismo. É daí que nós temos as religiões fundamentalistas, né? Um fanatismo. Por quê? Porque aquela verdade, ela pode ser a única. Então, se torna um fanatismo, então pode ser a questão do dogmatismo um grande responsável, né, pela xenofobia, né, pela islamofobia, tudo isso por quê? Porque eu tenho um dogma muito forte. Então o outro para mim vai ser que não acredita naquilo, ele é idiota, ele é retardado, ele é burro. Tá? Então o dogmatismo a gente encontra na política, o dogmatismo a gente encontra na religião, não é isso? Então são verdades que nós não questionamos, né? São verdades que nós aceitamos. Nós chegamos àquela verdade e aquilo pode se tornar um fanatismo. Né? E esse fanatismo aqui, né, no campo das religiões, pode ser representado por um fundamentalismo. Tá? Fundamentalismo religioso, é um exemplo, né? O fundamentalismo religioso. Tranquilo? Então observem que nós respondemos a mais uma pergunta. Qual a pergunta? É possível o conhecimento? Então nós já vimos quem são os atores do processo do conhecimento, né? Nós já vimos o realismo e o idealismo, vimos tipos de conhecimento, como que eu posso alcançar uma verdade. E agora o que nós vamos ver? Nós vamos ver agora talvez a parte principal, né? Que talvez seja aí o que é mais cobrado, em prova, que é o racionalismo e o empirismo como teoria do conhecimento. Tranquilo? E vou tentar aqui sintetizar para vocês, a gente não vai aprofundar tanto, porque nós estamos no processo de revisão para a gente ter uma base sobre essas teorias do conhecimento aí. Tudo bem? Então, esses tipos de conhecimento, né, racionalismo, empirismo e o criticismo, que nós vamos ver, eles talvez sejam os mais cobrados aí nos nossos vestibulares. Beleza? Certo, galera. Então, o caminho para o conhecimento. Aí eu coloquei aqui, nós vamos entender uma coisa aqui que talvez você nunca viu por este lado, tá? Vocês já estudaram racionalismo, tenho certeza. Vocês já estudaram racionalismo, empirismo,
e tudo quanto foi lugar, em cursinho, em livro. Mas aqui eu vou explicar para vocês, tá? Vou explicar para vocês de uma forma bem clara, tá? Olha só o nome que eu coloquei. Eu coloquei inatismo. Por que coloquei a palavra inatismo? Quando eu falo inatismo, eu estou falando que o conhecimento, olha só, que o conhecimento é inato. O conhecimento é inato? Sim. O inatismo, ele afirma que o conhecimento das coisas já está aqui. Então, eu já tenho na minha cachola o conhecimento das coisas. Eu já tenho a ideia das coisas aqui. Beleza. Isso não faz sentido. Não faz sentido o inatismo. Dizer que eu já tenho a ideia de árvore aqui na cabeça. Quem começou esse negócio aí? Quem foi esse cara? Quem foi esse cara? Vamos falar quem foi? Vamos falar aqui do Platão. Olha só, vai ser o Platão, né, que vai iniciar essa ideia de inatismo, certo? Beleza. Por quê? O Platão, ele fala o seguinte, ó. O Platão fala o seguinte: imagina o homem, tá? Eu tenho aqui o homem, tá? Fazer aqui, ó. Eu tenho um homem. O Platão fala que o homem tem o corpo e alma, certo? Sabemos disso, né? Então, o Platão fala que o homem tem corpo e o homem possui alma. Essa é a ideia que Platão tem das coisas. Muito bem. Só que imagina que esse cara morreu. O que esse cara morreu? Mas o que morreu? O corpo. Por quê? Porque a alma, ela sai, beleza? A alma sai e ela vai para o mundo inteligível. Ela vai, o que Platão chama de mundo das almas. Tá bom? Então lá vai a alma para o mundo das almas. O que essa alma vai fazer aqui no mundo das almas? O download de todo tipo de conhecimento. Então essa alma tem acesso a todo tipo de conhecimento, tá bom? Então vamos colocar aqui, imagine essa alma como se fosse um pendrive, né? Então aqui tem todo tipo de conhecimento. Todo conhecimento está aqui. Ele narra isso aqui numa alegoria chamada mito do pastor Er, que ele morre, a alma dele vai para o mundo das almas. Lá, imagine a alma como um pendrive. Faz um download completo de tudo. Por que isso aqui? Porque eu já tenho uma alma que tem o download completo, tá? Por quê? Porque quando nasce uma pessoa, essa pessoa, ela recebe essa alma. Ela recebe essa alma com todo tipo de conhecimento. Entende? Então o cara está aqui está a cachola dele. Aí vamos imaginar que ele recebeu a ideia do que é uma árvore. Tá ali. Imagine como pendrive que ele colocou. Aí um belo dia, esse cara tá andando por aí, né? E ele vê uma árvore. Olha, ele vê uma árvore. E observa que ele vai fazer agora, pelo fato de ele ver uma árvore, ele fala, eu já vi isso em algum lugar. Opa! O Platão fala que ele fez uma correspondência entre o que está aqui e o que os sentidos estão lhe mostrando. Olha só. Então Platão fala que existe uma correspondência, o famoso déjà vu, né? Quem aqui já esteve numa situação onde, rapaz, eu acho que já passei por isso aqui. Quem aqui nunca viu uma pessoa, rapaz, eu acho que conheço essa pessoa de um lugar. Será que Platão não está certo? Será que você não tem a ideia das coisas aqui? E quando eu me deparo com as coisas, eu vou fazer uma correspondência. Então, o que Platão fala? Que eu tenho todo o conhecimento aqui. Mas quando eu vejo uma coisa externa, similar ao que eu tenho aqui, ó, eu faço uma associação. É por isso que o Platão
nesse idealismo dele aqui, tá? Nesse idealismo, ele vai falar que conhecer é fazer uma correspondência. Conhecer é fazer uma correspondência do mundo sensível, do inteligível com o sensível. Inteligível, mundo das ideias, que eu já tenho a ideia dessas coisas aqui. Inteligível com o sensível. Então, para o Platão, conhecer é apenas recordar. Conhecer é recordar. Beleza? Eu vou pagar bem que o empirismo, eu vou usar a outra parte para eu falar de empirismo, porque eu vou complementar bem aqui, tá? Eu vou complementar o racionalismo. Beleza. Então observe que vai ser o Platão, né, que vai iniciar essa questão do idealismo, de que o conhecimento é inato. Só que quando a gente chega no mundo moderno, influenciado pelo Platão, nós vamos encontrar o René Descartes, né? Então nós vamos ter o Descartes aqui na Idade Moderna, que ele vai se inspirar nesse idealismo platônico. Então, para o René Descartes também, ele vai valorizar, aqui no caso, o racionalismo. Tá? Então, o Descartes ele vai estar inspirado no idealismo platônico. Tá? Então, inspiração platônica. Inspiração platônica. De quê? De que o conhecimento é inato. Tá? Então, René Descartes ele vai também ser inatista. Então, nós já sabemos que inatismo está relacionado com a ideia de que o conhecimento já está aqui na minha cachola. Beleza? Então, o René Descartes ele vai ser considerado na Idade Moderna o pai do racionalismo. O que significa o racionalismo, René Descartes? Tá? Ele fala assim, olha, os sentidos nos enganam, como fala Platão, ó, o que eu estou vendo, essa árvore aqui é engano. Tá? Então, René Descartes também ele vai afirmar que os sentidos enganam. Tá? Os sentidos enganam. Eu não posso pegar uma verdade que eu apenas vi pelos sentidos ou me falaram com uma certeza. Tá? Então, a racionalidade é o principal instrumento para se alcançar o conhecimento. Então, quando a gente fala de inatismo, eu estou falando de racionalismo, eu estou falando de Platão, eu estou falando de René Descartes. E as questões elas vão sempre fazer essa associação aí. Tá certo? Então, René Descartes ele fala assim, poxa, então qual deve ser o método? Né? Se não são os sentidos que são responsáveis pelo conhecimento, então qual é o método para se alcançar o conhecimento? Tá? O método é a dúvida. Opa, então René Descartes fala que eu devo começar duvidando do que é me concedido pelos sentidos. Então, essa dúvida aqui, ela acaba se tornando a primeira certeza. Eu tenho que fazer dela a primeira certeza. Eu tenho que começar duvidando das coisas. Eu tenho que começar duvidando daquilo que me é concedido pelos sentidos. Então, a dúvida seria a primeira certeza. A primeira certeza. Tá bom? Então, o que eu tenho que entender de racionalismo? Que só a razão é capaz de alcançar o conhecimento. Tá certo? Então, por exemplo, ele fala que assim, a dúvida deve ser o guia da humanidade. Né?
Nosso guia deve ser a dúvida, né? Deve ser o guia da humanidade. Será se nós fazemos da dúvida a nosso guia humanidade? Deixa eu ver aqui se eu sair aqui do meu... Não, tá? A dúvida deve ser o guia da humanidade. É por isso que o René Descartes ele começa duvidando de tudo, inclusive duvidando da sua própria existência, né? É o famoso penso, logo existo de René Descartes. O senhor aprova colocar esse penso, logo existo aqui. O que isso significa? Que René Descartes existe? Não. Significa que ele utilizou a dúvida para alcançar a verdade das coisas, tá bom? E a razão dele, através do método da dúvida, a razão alcançou esse conhecimento, beleza? Então, René Descartes, ele vai utilizar a dúvida, né? A dúvida para dizer que para o cara chegar a uma verdade que não possa mais ser posta em dúvida. O objetivo dele é alcançar uma verdade inabalável, uma verdade que não possa mais ser posta em dúvida, tá bom? Então, René Descartes, pela razão, ele está em busca de uma verdade inabalável. Tranquilo? Busca por uma verdade inabalável. Esse é o René Descartes. Entendemos? Racionalismo, entendemos? E é muito interessante você entender racionalismo se você pegar principalmente pelo Platão. Tudo bem? Então, nós vamos ver agora a outra corrente teórica, né, que no caso é o empirismo. E o empirismo, professor, teve base com quem? Com Aristóteles. Com Aristóteles. Aí vou tentar fazer essa associação na teoria do conhecimento de Aristóteles para trazer para John Locke, David Hume e esses camaradas aí, tá bom? Então vamos lá para o empirismo. Então nós temos agora o empirismo. O empirismo, na verdade, ele se relaciona, né, às experiências, né? Já coloquei aqui, o empirismo está relacionado com as experiências. Mas vamos para cá. Vamos ver quem foi o cara que começou a valorizar as experiências. Quem foi o cara que começou a valorizar o mundo real? Foi o Aristóteles, tá? Então, o Aristóteles, ele é realista. O que é isso? A verdade sobre as coisas podem ser compreendidas pelos sentidos. Eu não preciso ir além dos sentidos para entender a essência das coisas. A essência das coisas, professor? Sim, eu estou me referindo à metafísica. A metafísica, ela busca a essência das coisas, tá? A essência das coisas, a essência do ser. Qual é a essência disso? Qual é a causa primeira do ser? Então, o estudo metafísico é um estudo que busca compreender o que é a essência do ser. Para Platão, a essência do ser, a causa primeira do ser, são as ideias. Olha só que interessante. Então, a metafísica de Platão é voltada para o mundo das ideias, porque a essência do ser, a causa primeira do ser está aqui. Quando eu vejo as coisas, apenas fiz uma correspondência. Por isso que o que eu vejo pelos sentidos é cópia. E isso me engana, segundo o Platão. Então, a metafísica de Platão, a busca da essência das coisas, a busca da causa primeira das coisas, é alcançado no mundo das ideias. Já o Aristóteles, não. Né? Já o Aristóteles, ele fala que a essência das coisas podem ser compreendida no mundo material. Por isso, realista, tá? No mundo material, no mundo real, né? Eu posso chegar à essência das coisas pelos sentidos. Eu não preciso ir além disso. É por isso que Aristóteles ele fala de essência, de substância, de acidente, as causas do ser.
Tudo isso, olha só, são teorias que ele cria, que ele diz que sobre a possibilidade de compreender a realidade, tudo pelos sentidos. Os seres, eles têm suas causas, tem a matéria dele, eu posso saber o que é a matéria, ele tem o formato dele, eu posso ver o formato dele. Ele tem a finalidade dele, eu posso saber a finalidade dele. E tudo isso pelos sentidos. Por isso que Aristóteles, a metafísica dele é voltado para o mundo material. Tá? Aristóteles ele é voltado para o realismo. Tranquilo? Então observe que essa ideia do realismo está relacionado à compreensão das coisas pelos 5 sentidos. Tá? Então, são os sentidos, né? Os sentidos podem me levar a conhecer a realidade, tá bom? Então, eu não preciso ir além do mundo sensível. É por isso que o Aristóteles ele desenvolveu uma escola filosófica, tá? Chamada de Liceu, onde o Aristóteles ele pegava os seus alunos e ia a campo, né? Ia a campo. Ah, nós vamos estudar hoje botânica. Então, o que não fazer? Vamos para o mato da botânica. Para quê? Porque se eu quero compreender a planta, eu tenho que ver a planta, eu tenho que saber a matéria dela, a causa primeira dela, como que ela cresce. Tu entende? Isso que Aristóteles fala. Se fosse Platão, não, isso é a cópia, a realidade das coisas está no mundo das ideias. E é por isso que o Platão, o Aristóteles aqui, ele vai começar a desenvolver a ideia de que a realidade das coisas podem ser compreendida pelos 5 sentidos. Tá? 5 sentidos. É tanto se vocês lembrarem, né, o Platão vai falar que os seres eles têm as suas causas, né, as causas do ser. Por exemplo, todo ser ele possui as causas e eu posso compreender essas causas no próprio ser. Por exemplo, todo ser tem sua matéria. Por isso que ele fala de causa material. Como que eu observo do que uma coisa é feita? Vendo, tocando essa borracha aqui. A causa material dela é a borracha, né? Observe que eu estou vendo, e estou no mundo sensível. Tá? Então, ela tem também a sua causa formal, é a estrutura do ser, o formato do ser, a forma do ser, cilíndrico, extenso. Entende? Como que eu vejo isso? Pelos sentidos. Causa material. Nós temos também a causa motora. É a transformação do ser. Beleza? É como o ser ele foi feito, como ele chegou a ser aquilo. Tá? E o ser também ele tem a sua causa eficiente, que é a finalidade do ser. Tá bom? A causa eficiente é a finalidade. Como é que eu sei a finalidade de uma coisa? Vendo aquela coisa, usando aquela coisa. Entende? Então, essa é a ideia de Aristóteles. Então, Aristóteles ele inicia tá, uma pesquisa dos seres pautado não no inteligível. A causa primeira das coisas são as próprias coisas. Para Platão, a causa primeira das coisas são as ideias. Tranquilo? É por isso que o empirismo, aí na Idade Moderna, nós vamos ter filósofos empiristas, né? Então, quem são os principais empiristas? Na Idade Moderna, empiristas. Eu tenho o John Locke, olha só os que a prova cobram. O John Locke e o David Hume. Esses dois caras aqui, eles vão ser muito inspirados nessa ideia de Aristóteles, que são as experiências que são responsáveis pelo conhecimento. As impressões dos sentidos são evidentes à mente, ou seja, o que eu estou vendo chega aqui de forma evidente. O sujeito, cognoscente, lembra lá? O sujeito que conhece, ele aprende a realidade pelos sentidos. A mente é uma folha em branca, tá? Tipo assim, qual é a regra do empirismo? Aqui está o indivíduo, aqui está a mente do indivíduo, né? O olho, o nariz e a boca. Beleza. Aqui está a cadeira. O que os empiristas falam? Olha só, a mente não tem nada. Mas o cara, ele viu a cadeira. Então essa cadeira vem...
passou pelos sentidos, e veio para cá, ó, veio para a mente. Aí que eu voltei à ideia da cadeira. Tu entende? Então, qual é a causa primeira do conhecimento? Os sentidos. Os sentidos. Então, empirismo fala a mente. Então, nada vem à mente sem passar pelos sentidos, porque a mente é uma folha em branco. Aí nós temos o John Locke e nós temos o David Hume como grandes empiristas. Tá bom, galerinha? Então, qual a ideia aqui? É entender a diferença entre racionalismo e o empirismo. Eu acho que ficou bem óbvio e bem claro para a gente. Vamos entender agora, vai aparecer um cara que ele vai tentar resolver essa situação aí, tá? Vai falar assim, poxa, será só racionalismo mesmo? Será só empirismo mesmo? Tá? E ele vai tentar fazer essa análise. A cadeira não apareceu para vocês, mas imagine que aí onde estou tem uma cadeira. Tranquilo? Deu para perceber a ideia, né? Então, vamos lá. E o Kant, né, ele vai chegar logo aloprando, tá? Eu vou aprofundar um pouco bem aqui. Kant, principalmente essa parte aqui, né, dos juízos kantianos, porque Kant, talvez aqui dentro da teoria do conhecimento, é o filósofo mais difícil de se compreender, porque a própria linguagem de Kant já é uma linguagem mesmo bem louca, né? O cara tem que ser muito doido para entender o Immanuel Kant, né? Quando a gente mais lê Kant, parece que menos a gente aprende ele. Beleza, mas o que Kant fala? E por que a teoria agora de Kant é chamada de criticismo kantiano? Tá? Por quê? Porque o Kant ele faz uma crítica ao racionalismo e empirismo. Só que não é uma crítica assim, não, fala assim, olha, racionalismo, vocês estão errados em excluir a experiência. Empirismo, vocês estão errados em excluir a razão. Então, o que o Kant faz, na verdade, a sua ideia de criticismo kantiano é só uma síntese, tá? Uma síntese entre racionalismo e empirismo, tá? Ele faz uma síntese racionalismo mais empirismo. Tipo assim, eu já explicar aqui nos juízos. Ele fala assim, ó, aqui tá o cara, né? Aqui tá o cara, aqui tá a cadeira. Aqui tá a mente. Tá? Então, aqui ele fala assim, ó, empirismo, vocês trazem pelos sentidos a informação, razão vocês organizam. Então, o que Kant faz? Uma síntese entre racionalismo e empirismo. Aí, como é que Kant chama isso? Ó, juízo é conhecimento, tá bom? Juízo é conhecimento, tá certo? Deixa eu ver aqui se tá aparecendo. Tem a palavrinha juízo bem aqui. Eu vou colocar aqui em cima para vocês, tá certo? Deixa eu apagar aqui. Tal. Calma aí, que tá um pouco lento aqui. Juízo é conhecimento. Depois eu falo disso aqui. Muito bem. Aqui, ó, para cá. Deixa eu pegar aqui o azul. Juízo é conhecimento. Então, juízo é conhecimento. Então, o Kant, ele já está falando aqui para a gente que existem dois tipos de conhecimento, tá certo? Já existem dois tipos de conhecimento, dois tipos de juízo. Vamos entender. Nós temos o juízo analítico, na verdade o juízo é conhecimento, o juízo é forma de conhecer também, né? Forma de conhecer, tá? Beleza. Analítico. Então, o cara analisa. Olha só. Juízo, tipo de conhecimento, que se analisa
a priori. Então, existe aquele conhecimento que nós analisamos no primeiro momento. Olha só que massa! Então, juízo analítico a priori é um conhecimento que eu analiso no primeiro contato, no primeiro momento. Por isso que é um primeiro julgamento das coisas. É atribuir um conhecimento a algo. É um prejuízo. Aqui nem é verdade, mas a primeira vez que eu vejo as coisas, eu olhei para a realidade. Então, é um tipo de conhecimento que eu analisei aquela realidade em um primeiro momento. Aí eu pergunto para vocês, será que eu posso dizer que isso é a verdade? Na verdade, isso daqui, tá? Isso daqui, o Kant fala que é o que a razão faz. A razão faz isso. Olha só, a gente olha para uma pessoa e fala assim, que cara chato. Tu não ainda experimentou se aquela pessoa é chata, não. Tu já fez um juízo analítico no primeiro momento. O que tu acha que a tua razão, que a tua ideia formulou sobre aquela pessoa, que ela é chata. Então, esse juízo aqui é formulado pela razão. Então, eu posso dizer que aqui seria o racionalismo. Só que agora tu vai conviver com aquela pessoa. Então, agora, tu vai elaborar um conhecimento sintético. O que é sintético? Sintético é montado através de dados colhidos. Olha só, tu está passando pela experiência e agora o conhecimento ele é montado pelos dados colhidos. Aí tu começa a viver com aquela pessoa, né? Tu achava que era chato. Tu teve primeiro um juízo analítico a priori. Agora, tu vai ter um tipo de conhecimento que tu vai estar tendo uma experiência com aquela pessoa. Então, tu vai colhendo dados. Não, essa cara aqui até que é legalzinho nessa parte aqui. Isso aqui até funciona a posteriori. Então, tu formulou agora um conhecimento pós-experiência. Opa! Então, a posteriori é pós-experiência. Então, o que é isso aqui, Deito? Isso aqui é o empirismo. É isso que Kant faz, uma síntese racionalismo e empirismo. Claro que ele usa essa linguagem aqui muito louca, né, só para atrapalhar a vida da gente. Mas existem dois tipos de conhecimento. O juízo analítico a priori e o juízo sintético a posteriori. O que é o juízo analítico a priori? É um pré-conhecimento, tá certo? Eu olho as coisas e minha razão já fala, cara enjoado, coisa feia, não sei o quê. Mas agora eu vou partir para o campo da experiência. Eu vou formular um outro tipo de conhecimento. É o juízo sintético montado pelos dados. Aí eu vou formular um conhecimento pós-experiência. Aí é o empirismo. Então observem que o Immanuel Kant ele faz essa síntese racionalismo e empirismo. Então aqui ó, eu tenho racionalismo a priori mais empirismo pós-experiência é igual ao quê? É igual a juízo, tá? Que ele chama de juízo. Deixa eu colocar aqui bacaninha. Juízo sintético, uma síntese sintético a priori. Tá bom? Então, resumindo, eu aprofundei aqui, só para aloprar um pouco, que a prova pode, Kant ele é muito complexo. Resumindo, Kant faz uma síntese racionalismo e empirismo. O empirismo traz as informações, né, e a razão organiza. Isso é o Immanuel Kant. Tá bom, galera? Então, observem que nós vimos aí, né, sobre teoria do conhecimento, é um tema muito complexo. Nós vimos os tipos de conhecimento, né, os tipos de conhecimento empírico, filosófico, senso comum. Entendam lá o que é acrítico e o que não é, o que é sistemático e o que não é, o que é metódico e o que não é. Nós vimos lá sobre os sujeitos do processo do conhecimento, sujeito cognoscente, objeto cognoscente, sujeito cognoscível, sei lá, até misturei aqui também. Tá? Entendam lá também as teorias do conhecimento como realismo, idealismo. Né? Entendam ali sobre a possibilidade do conhecimento, a diferença entre o ceticismo e o dogmatismo.
O racionalismo, o empirismo e o criticismo. Ismo do lado do vento aí. Beleza, galera? Então espero que vocês tenham compreendido esse tema que é maravilhoso sobre teoria do conhecimento. Beleza? Valeu!